que vamos! Mais uma aula matemática. Estamos aqui na aula de número 71 agora. E essa aula traz um assunto um pouco diferente, né, professor Maurício? Bem diferente mesmo. Um assunto que está muito ligado tanto ao nosso modo de trabalhar com vocês, que é via tecnologia, né? Quanto na vida de vocês diária. E eu lembro que nós comentamos uma vez com um aluno lá em Costa Marques, que nós perguntamos assim, o que você quer ser quando você crescer? E ele respondeu nessas palavras, peão. Eu falei, mas tem que estudar. Não, precisa não. Eu falei, precisa. Sabe por que precisa? Porque daqui uns dias, até para ser peão, vai ter que saber mexer com a tecnologia. É verdade. Então, essa aula vai nos aproximar um pouquinho dessa parte tecnológica, com algumas informações, algumas coisas. Lembrando que nós somos professores de matemática. Vamos tentar ali aproximar o máximo possível a tecnologia da matemática, mas tentando trazer informações importantes para você. Quando a gente fala, né, de tecnologia, tem muita coisa envolvida no sentido de, né, armazenar dados, né? Por exemplo, as nossas aulas chegam até vocês, o professor presencial baixa a aula, armazena, né, e coloca lá na TV no dia, né, da aula. Então, assim, tudo isso é um processo que nos interessa saber como funciona, né? E se as aulas não fossem baixadas? Vamos imaginar que o professor não baixasse as aulas, tivesse que passar ali na hora. Além da tecnologia máquina, teríamos que ter tecnologia internet. É verdade. Ou uma antena para receber o sinal via satélite. Você está vendo? Aí a tecnologia vai mais longe. Né? Eu posso trazer ela armazenada num HD, num pendrive, ou eu posso ter acesso a ela ali na hora, ao vivo, através de outros meios tecnológicos. E o mais legal de tudo isso é a gente conseguir perceber o que isso tem a ver com a matemática, né? Tá ligadinho? Tá, mas em que sentido? Onde? Como e por quê? Então vamos lá de aula 71.1, a gente vai estudar um pouquinho de informática. Armazenamento de dados. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre algumas unidades de armazenamento de dados, ali alguns principais, e também vamos falar sobre transferência de dados. Legal. Além de aproximar esses conteúdos, aproximar todos eles da matemática, mostrando ligações, por exemplo, nos nomes que eles recebem através de dados matemáticos e correlacionando também com alguns conjuntos que nós temos. Beleza, e claro que a gente não pode deixar de fazer o nosso oferecimento do dia, né? E o oferecimento do dia da aula de hoje vai para... Olha que galera bonita, né? Uau! Professora... Deixa eu ir aqui desse ladinho aqui para não ficar na frente deles. Professora Rosália e os meninos aí tiraram uma foto especialmente, com certeza, para as aulas de matemática, né? Foram lá embaixo das árvores e fizeram toda uma pose. Eu olhei aqui rapidinho, assim, ó. Falei, o que a tua filha faz no meio? Não tem o cabelinho meio... Geralmente tem umas parecidas ali comigo, né? O pessoal ali dessa parte mais lá de lá, não sei de onde que é, mas a parte do sul ali, que veio pra cá, trouxe um povo diferente pra cá, um povo bonito. Muito mas não parece? Ela não parece a tua filha mais velha? É verdade, parece. Então a galerinha é bonita, sim senhor. E vem de que lugar? Vamos descobrir qual é a escola? Vamos lá então. Qual é a escola, qual é a localidade desses meninos? Ah, olha aí, já morei no Espigão, né? Bem que eu vi, eu acho que é minha filha mesmo, ficou por lá. Escola Jean Piaget e o polo é a Brás Cubas, né? Então, lá na cidade, a escola que recebe é a escola Jean Piaget, né? Em Espigão do Oeste, mais o polo Brás Cubas lá no Canelinha, no distrito, né? A professora Lúcia aí... Você viu que ela já toma propriedade de tudo, né? Que ela fala o nome da escola, o município, o bairro, até o bairro ela já vai falar aqui. Eu nem deixo para tu contribuir, né? Porque essa parte aí, sinceramente, eu conheço, já pisei muito nesse chão, então abraço para o Espigão, olha aí, né? Jean Piaget, polo Brás Cubas, então a gente manda aqui aquele carinho, né, para a professora Rosália e os nossos alunos lá da Brás Cubas, tá bom? Será que eles saberiam dizer quem é ali que parece um pouquinho com a tua filha?
Pelo menos assim, olhando de longe aqui. É que as minhas filhas têm cabelos cacheados, né, professor Maurício? Não tem cabelos lisos. Tu entrega, né? Tu entrega, né? Loira de cabelo cacheado, só tem uma ali, né? Legal, legal. Gente, beijo no coração de vocês. Professora Rosália, aquele abraço, aquele carinho nosso, tá? E a gente fica muito feliz aqui com esses registros que a gente vê a carinho, os rostinhos de vocês aí. Nos aproxima, pelo menos um pouco a mais, né? Vamos lá então, vamos de assunto, vamos de conteúdo e a gente vai falar agora de armazenar dados, né? Vou avançar aqui, depois eu volto. E você viu lá? Armazenamento de dados. E já tinha algumas coisas ali no meio ali que nós conhecemos. Verdade, né? Algumas eles não conhecem. É mesmo. Algumas eles vamos na telinha então para a gente ver o que é uma unidade de armazenamento, né? Aqui tem umas principais, né? Umas já deixaram de existir praticamente, já são falecidos aí, e outros a gente ainda faz uso, né? Vamos ver. Vamos lá, então nós temos aqui um bem moderno, né? Um HD, nós temos aqui um HD, tanto um HD interno como um HD portátil. Nós temos aqui um pendrive, vocês conhecem pendrive. Ainda usamos muito, né? Tem cartão de memória, né? Cartão de memória também utilizado bastante. Uhum. Essa memória STAI, que é aquela que a gente vai anexar nesse cartãozinho de memória ali para aumentar um pouco a memória dele, né? Para aumentar essa memória. O disquete já ficou em desuso, né? O disquete possuía assim pouquinha memória, então não foi mais útil, né? DVD e CD também, né? Ainda tá ficando meio fora de moda, mas ainda tem uso, né? Mas tá ficando um pouco já demodé. Já temos alguns aplicativos e eu acho isso muito interessante, que cada vez que esse material é sofisticado, ele volta menor. Menor. Nós temos menor e melhor, né? Menor e melhor, isso é verdade. Nós temos alguns, eu não lembro o nome agora, fugiu-me o nome da memória. Nós temos uns CD, como eu vou falar? Olha só a minha destreza tecnológica. Nós temos alguns CDzinhos pequenininhos, que tem um outro nome, é claro, mas que tem uma capacidade 10, 20 vezes maior do que de um DVD. Né? Que a pessoa coloca para assistir filme, tem até uns aparelhos que você coloca para assistir filme desse tamanhozinho agora, assim, com um CDzinho pequenininho. Olha aí. Legal, né? Então, a gente vai falar, o assunto hoje é essa parte aí, de armazenamento de dados. Então, claro, né? A gente vai, com certeza, chegar na parte matemática de tudo isso, né? Conseguir aplicar a matemática nesse estudo, mas a nossa aula, o fundamento é esse, né? Vocês viram ali que a gente tem várias opções de se armazenar dados, mas como a gente pode fazer isso, né? E para começar a aula, vou lembrar de um fato que aconteceu esses tempos. Você vai lembrar também. Você lembra que você trouxe seu computador uma vez aqui para o professor Alex dar uma olhada nele e tudo? Ele falou assim, não, Lúcio, compra um cartão, um SSD, que a gente vai colocar aqui o SSD e você vai ver que vai ficar melhor seu computador. Vai aumentar a velocidade do seu computador. Então, quer dizer, nós temos alguns dispositivos que nós agregamos à nossa máquina e elas melhoram alguns funcionamentos dessa máquina. Verdade. E quem são esses dispositivos? É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho agora com vocês. Vamos lá, então, na telinha para a gente entender um pouquinho melhor. Olha lá. Então, olha só, o nosso computador tem uma função básica de funcionalidade com ele ligado e mesmo desligado, ele também tem uma função de guardar algumas informações, armazenar algumas informações. Então, as popularmente conhecidas memórias, cadê a canetinha? As memórias são responsáveis por ler e possibilitar o acesso aos dados armazenados. Aí, olha que legal, a leitura do técnico de informática em termos de hardwares, o professor de matemática em termos de hardware. Olha, os computadores podem armazenar informações em memórias de curto prazo por meio de memórias RAMs e ao longo prazo em HDs ou SSDs. Lembra que eu comentei ainda agora? O notebook estava meio assim e tal. Aí o professor Alex falou assim, não, compra um SSD que a gente vai trocar aqui e ele vai ficar bom, vai ficar mais veloz. Então, ambos esses dispositivos, tanto as memórias RAMs que já vem no computador, como os HDs e os SSDs, são utilizados para facilitar
essa transferência de dados entre softwares e máquinas. Alguns com capacidade de armazenar informações e outras com capacidade de aumentar a velocidade do nosso computador. Beleza, né? E o que é essa memória RAM, que todo mundo fala, né? A RAM tem várias, tem o carro, tem a RAM mesmo dos répteis, mas essa daqui não é. É uma tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados, ou seja, não armazena conteúdos permanentemente. Esse componente é responsável pela leitura dos conteúdos quando requeridos. Quanto maior a capacidade da memória RAM num dispositivo, maior a velocidade em acessar os conteúdos. Então se o meu RAM do computador não for muito tecnológico, não for muito assim habilitado, se eu tiver com um RAM meio fraco, meio devagarzinho, então quer dizer que o meu computador fica mais lento? É isso mesmo, né? Por exemplo, se eu peço assim para o professor Maurício, vai lá na cozinha e pega água, e eu ensino o caminho, você está armazenando o caminho, você não está armazenando a água. Entendeu? Sim. Quem armazena a água são os dispositivos de armazenamento. A memória RAM, ela vai fazer você memorizar o caminho. Ou seja, a primeira vez que você vai procurando, né? Você não sabe bem onde é. Mas a segunda vez que você for, você já vai mais rápido. Vou mais rápido. Isso. Então, essa capacidade aqui de maior velocidade em acessar os conteúdos, é isso que a memória RAM está fazendo, né? Então, ela avança de maneira mais rápida cada vez que você acessa, né? Então, essa é a conhecida memória RAM. Então... É por isso, então, que quando eu estou mexendo lá, o meu computador não tem um RAM tão assim, sofisticado. E aí, de repente, eu abro ali, né, uma página do Word, abro um PowerPoint, aí eu abro uma página na internet, aí eu abro uma página do bate-papo lá do Twitter, aí eu abro não sei o quê, daqui a pouco eu tô com um monte de página aberta e eu vou abrir um documento e olha, aí eu falo que, minha máquina está com problema. Né? Aí, quer dizer, a memória RAM dela não está conseguindo processar essa informação muito ágil. Por quê? Porque está muito sobrecarregada. E aí nós temos dois caminhos. Ou resetar tudo e reiniciar a máquina, que é o que todo mundo geralmente faz, né? Reinicia a máquina. Ou eu pego o meu computador, levo e faço o implemento de uma memória RAM mais sofisticada. Lembrando que nem todo computador consegue suportar isso, né? Ele já vem, até mesmo, vou ser mais prático. Tem os limites, né? O celular fala bem assim, você compra um celular, ele tem 32 GB de memória, podendo suportar até 128. Então eu posso até 128. É o máximo. Mais do que isso não vai. No computador, a mesma coisa. Isso mesmo. Beleza? Então vamos avançando. Olha lá na telinha. Quando a gente fala de RAMs, nos computadores, a gente tem máquina com capacidade de 4, a gente tem máquina com capacidade de 8, 16, 32 e até mais capacidades, né? Gigabytes aí de capacidade. Você conseguiu ver alguma coisa ali? Eu já vi um negócio ali que me interessei. Eu já acho que sim, né? 4, 8, 16, 32 são potências de base 2. Potência de base 2. Mas eu também vi já uma PG. A progressão geométrica de razão 2. E os professores de matemática vão enxergando as coisas além do, a visão além do alcance, né? Os meninos tudo olhando para a pecinha. Então essa pecinha aí que é o RAM. Eu já vi no computador, tem lá que coloca assim, tira e tal. Outros meninos, né? Não sei se da época de você, acho que não. Mas na minha época nós tínhamos o videogame, o PlayStation, o Super Nintendo era o mais atual ali. Tinha um PlayStation, mas era meio distante. Distante porque era caro, né? Era caro. O Super Nintendo... era a distância, era no preço. O Super Nintendo tinha uma pecinha que parecia com isso aqui. Aí não queria funcionar, a gente fazia o quê? Tirava e... soprava e colocava de novo para poder jogar. Para ver se funcionava, né? Onde fica armazenado tudo, né? Isso mesmo. Mas como a gente viu ali, você acha o quê, professor Maurício? Que a gente já viu potências de base 2 ali, ó. A gente viu 2, a gente viu 4, 8, 16, 32, né? E eu acabei de falar do celular de 64, 128, 250. Sabe que eu tô... Quando eu vou na casa de informática, é sempre assim que ele me fala. Né? 64, 128, então tem alguma ligação?
tem toda a ligação e é isso que a gente vai entender agora. Olha lá, importante a gente saber, vamos na telinha aqui, 4 GB de RAM, se você usar o computador para navegar, trabalha com aplicativos padrão, do Office, faz edição, leve de fotos, ficará bem base de 4 GB de RAM, né? Agora, vamos avançando um pouquinho. Vamos imaginar que você é aquele cara que gosta, ou aquela pessoa que gosta de jogar e joga jogos que são online, que precisa ser rápido, tudo. E aí você fica muitas vezes, olha só, muitas vezes você reclama, porque o meu computador, a minha internet está muito lenta, que não sei o quê. Às vezes o jogo fica travando, não é a culpa da internet. Olha só, para poder ter ali o andamento bom com o jogo, eu tenho que ter pelo menos 8 GB de RAM. Porque aqui vão exigir de multitarefas nos jogos, tá? Então, cuidado, porque às vezes a gente reclama da internet e nem é a internet que está dando bugada, não. É o computador que não está aguentando a tarefa que você está executando. E também temos o 16, olha lá. O 16 já é profissional, aí já algumas tarefas usam mais recursos de computação, né? Aqui para jogos avançados, edição de vídeo, programação, executar tarefas intensas simultaneamente. Quando a gente tem várias abas abertas ali, né? Porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, precisa de uma memória melhor. Quer um exemplo bem prático? Nós estamos no estúdio, transmitindo aula para eles, e do lado nós temos o nosso chefe editor de imagem, que está ali trabalhando com o computador ligado, não é? É a aula, é isso, faz o vídeo, faz aquilo. Então, tudo isso exige uma memória RAM mais sofisticada, mais avançada. Beleza, né? E também, né, que nem para rodar projetos, como... Projetos, isso. Como o caso da professora Lúcia aqui, quando faz os seus projetos lá, estudando arquitetura, né? Quando a gente tem, para rodar os programas de desenho, precisa de bastante memória. Senão, trava e a gente não consegue avançar. Não consegue fazer o projeto final, né? Beleza? E temos aí o que o professor Maurício disse, né? Que um dia houve a necessidade de colocar no meu computador um SSD, que é um componente que armazena dados em computadores e consoles de videogame. Então, assim, ajuda bastante, né? Dá um auxílio bem legal. E olha o nome, Solid State Drive. Né? Deve ser parente do pendrive, né? E nós já tínhamos, né, o HD já há algum tempo, né? O HD externo, né? E ele o SSD ele pode até substituir esse HD tradicional e ainda garantir mais rapidez ao sistema, graças às velocidades maiores de leitura e gravação. Esse SSD vai fazer o quê? Ele vai aumentar a nossa velocidade. Vamos imaginar que você precisa comprar pão e aí você vai de bicicleta. Só que, de repente, o pai fala assim, não, filho, tem que ser rápido, porque a gente está atrasado. Então, você fala assim, então tem que ir de carro ou de moto, para ser mais rápido, porque a padaria fica longe. Então, se você quer ir mais rápido, tem que ter mais velocidade, o interessante no computador é esse SSD, que vai aumentar a velocidade. O HD vai aumentar a quantidade de memória dele, memória curta, tá? Aquela memória curta. Porque quando eu falo em memória curta é o seguinte... Se de repente eu estou fazendo alguma coisa ali, salvei no meu... E deu uma queda de energia, se o meu computador não tiver programado para salvar automaticamente ali ou tal, ele não segura, tá? Acabou a energia, ele joga fora tudo, para ele não serve nada. Não é? Diferente de algumas memórias que no próprio computador, né, algumas memórias internas do computador, que conseguem salvar essas memórias com longo prazo. Esse SSD, depois que foi colocado no meu computador, deu uma melhorada, né, significativa, no sentido aí, como eu já falei, dos projetos, né? Os programas de AutoCAD, Revit, que são os programas próprios para desenho de arquitetura, engenharia e tudo mais, eles realmente são muito pesados, a gente diz, né? Tem essa fala, né? Muito pesados. E se você não tiver uma memória melhorada, o que acontece, né? Vai travando e o projeto não é desenrolado porque falta aí essa assistência, beleza? E vamos aqui então, a gente já viu esses dispositivos aqui, né? Temos mídias físicas como os pendrives, cartões de memória, CDs e muitos outros, como o finado disquete, mas né? O disquete deixou de... Não, me deu uma dúvida agora. Porque eu tenho algumas fotos legais que estão num CD. Só que o CD arranha, estraga. Eu consigo pegar essas fotos ali e jogar no pendrive? Dá para guardar no pendrive? E como é que eu vou fazer esse comparativo de saber quantas fotos eu tenho, qual o tamanho das fotos, quantas fotos cabem no pendrive? Vamos fazer um exemplo? Vamos na prática? Vamos na prática? Então, na telinha um exemplo para vocês. Olha lá. Olha só, seu João possui em sua casa 1000 CDs antigos. Uau!
E ele quer salvar todos os CDs em um pendrive. Cada CD tem memória de 700 megabytes. Eita, megabytes. Cada CD tem essa memória? Então, nós temos 1000 CDs, né? Então, tem que fazer 1000 vezes 700 a memória megabytes. de cada um, né? Então, Vai 7 dar. vezes 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 700 1, 2, mil. 3, 4, 5. Megabytes. Bytes. Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó, sabendo que 1 gigabyte equivale a 1000 megabytes, dá uma regra de 3, não dá aí? Tá, não é à toa que essa aula aqui tá no meio das regras de 3, né? Olha lá. 1 gigabyte é 1000 megabytes. Ou seja, qual é que deve ser a memória mínima do pendrive que o seu João deverá comprar? Haja Então, a gente memória. tem que colocar os 700 mil megabytes aqui, né? Isso. Megabytes com megabytes. E a gente vai achar os Gigabytes. certo? Certo. Posso cortar esses zeros aí Acho tudo? que já é melhor, né? É. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, pronto. X vezes 1, X. 1 vezes 700. 700 giga. Hein, mas agora eu fiquei de uma dúvida. Não é potências de 2? Porque 2, 4, 8, 16, 32, não vai ter 700. Então tem que comprar uma capacidade maior. Pois Na é. potência de 2, eu lembro que 1024 era o dobro de 512. 700 está entre 512 e 1024. Então tem que comprar um pendrive com 1024 gigabytes para guardar esses CDs aí. É isso mesmo. 1024. Uau! Muito bem. Mais um exemplo, vamos lá? Carlos comprou um pendrive de 32 gigabytes. Para poder baixar músicas. Ele pesquisou um modo de converter todas as músicas e salvá-las em MP4. Nesse formato, cada música ocupa, em média, um espaço de 50 megabytes. Quantas músicas poderá salvar no pendrive sem ultrapassar a capacidade de armazenamento? Opa, vimos agorinha que 1 gigabyte é 1000 megabytes, não foi? Na questão então, 32... 1 gigabytes, 1000 megabytes. 32 vezes 1000 e vamos dividir isso por 50. 32 vezes 1000. Para saber em megabytes. Transformei de gigabytes... Então temos 32 mil megabytes. Cada música tem 50 megabytes, então 32 mil dividido por 50. Só isso? Só isso. E aí a gente vai descobrir quantas músicas ele vai salvar no pendrive, né? Sem ultrapassar a sua capacidade. Podemos cortar aqui, ficamos com 3.200 dividido por 5. 640 músicas, uau! É o CD da professora Lúcia, é o pendrive da professora Lúcia, que a gente viajou, escutou todinho na ida e na volta. Legal, Beleza! Né? Então olha aí, ó. Por aqui eu já fico sabendo o seguinte, se eu for comprar um pendrive, eu tenho que saber o que eu quero guardar nele, porque senão pode faltar memória nele e aí vai ser problema. Né? E claro, né, é importante a gente entender alguns detalhes. Por exemplo, o sistema que operaciona tudo isso, né, operaciona um computador, ele operaciona em base binária. Então, ele usa apenas 2 números, o 0 e o 1. Então, por isso que é base 2. Isso. Enquanto o nosso sistema de numeração é decimal, base 10, né, a gente vai do 0 ao 9, não são 10 algarismos? 10 algarismos. Trabalha com algarismos todos, né, todos os nossos algarismos. O sistema binário, que é o sistema que gera um computador, ele é um sistema de 0 e 1. 0 e 1. Então, quando a gente tem lá, se você clicar a tecla H, por exemplo, a tecla H, ela é um 0, 1, um 0, 0, 1, 1, 0, ela é um sistema binário, é um código codificado, mas que só usa 2 números, isso que é importante. Né? Então, nós temos um exemplo aqui, ó, o número decimal 58 na base 10. É representado na base binária, ele é 1111010. E eu não posso ler, tá? Assim, tipo, vou contar aqui 1, 2, 3, aí tem lá 111.010. Não é, porque não tem esse 010. Não tem essa leitura na base binária. Eu leio os algarismos 11010, base 2. Importante essa representação aqui embaixo, olha só, o parênteses embaixo ali com um 2, indicando que ele é da base binária. Lembrando que nós temos a base trinária, nós temos a base 16, nós temos várias bases, só que aqui nós usamos mais a base 10, que é a nossa base. E os computadores, a parte de informática, trabalham com a parte binária.
Muito legal. Você lembra que nós tivemos uma aula dessa já? Né? Já tivemos. Então a gente já pode até ir para os exercícios. É já, verdade. Ei, mas como é que a gente transforma? Meu Deus do céu, como é que é possível? Já falando. Já falando. Vocês já sabem, não já sabem? Eles já sabem, tenho Então, certeza. Vamos lembrar? Vamos lembrar como é que faz? Como é que é possível fazer isso? Então vamos entender como funciona para escrever um número de base 2 decimal na base binária. Gente, basta a gente efetuar, né, as sucessivas aí divisões por 2. Os restos que vão ficando já é o nosso quociente, né? Já é a nossa resposta, assim, vamos dizer, né? Agora, a resposta, na verdade, não está no quociente, sim nos restos, né? De baixo para cima. Isso, de baixo para cima, tá? Beleza. Quando a gente chegar num quociente menor do que o nosso, que está dentro do radical ali, né? Aí a gente encerra a conta. Tem um novo autor que ele fala assim, ó. Quando o meu último quociente for 0... Quer dizer, não dá para dividir mais, eu zero o quociente lá, aí eu pego os números que sobram, os restos que sobraram. Isso, aí vai dali para cima, né? Isso. Mas melhor do que a prática, melhor do que a teoria é a prática, né? Então vamos fazer junto com vocês, que aí vocês vão entender como funciona. Olha lá. Pensando por esse lado, então, o número decimal 58 na base 10, na base binária ele fica escrito da seguinte forma, ó. Nós vamos dividindo por 2, 58 por 2. 29. Deixa resto 0. 0. 29 por 2. 14 e sobra 1. Deixa resto 1, sobra 1. 14 por 2. 7 e deixa resto 2. 0. 7 por 2. 3 e deixa resto 1. 1. 3 por 2, 1 e deixa 1. E 1 por 2, 0 e deixa 1. Chegamos então no quociente 0 e, claro, a minha numeração vai ser então dali para cima lá, ó. 1, 1, olha lá, de cima para baixo, né? Tem a setinha aqui, ó. 1, 1. 1, 0, 1, 0. Isso, beleza. Beleza, legal, né? E a gente pode fazer o quê? Dar mais exemplos? Mais exemplos. Vamos fazer um? Vamos lá. Fazer um com eles aqui para ficar mais bonitinho, uma divisão assim arrumadinha, né? Aquela divisão bem arrumadinha. Beleza, legal, né? Escreva o número 90 na base decimal, na base binária. Então aqui nós vamos aplicar aquela regrinha, só dividir por 2. Lembrando que nós vamos começar dividindo por 2, por 2, por 2, até que o nosso quociente fique zerado, vire 0, tá bom? É só ir dividindo por 2, então? Só dividir por 2. Ah, então beleza, vamos embora. 90 dividido por 2, e aí a gente vai, né? 90, peraí, vamos pegar aqui a canetinha. 90 por 2, 45. E sobra nada, né? Sobrou nada, certo? E aí a gente já começa o nosso número aqui, tá? 45 por 2 vai dar 22, aí que dá 44 e sobra 1. 22 por 2 vai dar 11, sobra 1. 0. 11 por 2 vai dar 5 e sobra 1. 5 por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. 2 por 2. Vai dar 1. Vai dar 1. Que vezes 2 vai dar 2. Sobrou? Nada. Nada. E aí a gente ainda divide por 2 aqui, né? Para poder zerar aqui. Isso, que aí vai dar 0. 0 vezes 2, 0. Sobrou 1. Beleza. Então, esse número que foi formado aqui, essa composição, é o nosso número 90 na base binária. Lembrando que sempre de baixo para cima, né? Então, ficamos com 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Uou! E se eu quiser fazer o contrário, será que dá também? Dá, já a gente vai aprender aí nos próximos slides, tá bom? Então, por enquanto, nós estamos passando da base decimal para a base binária. Certinho? Vamos lá agora de exemplo número 4. Vamos ver. 1000 na base decimal, na base binária, só dividir também. Vamos lá então, né? 1000 por 2 vai dar 500. 500 não sobra nada. Nadinha. 500 por 2 também vai dar 250. Não sobra nada. 250 por 2 vai dar 125. Também não sobra nada. Não sobra nada. Agora, final 5, tudo né? zero? Agora, final 5 dividido por 2. Ah, vai dar 62. 62 e sobra 1, Sobra né? 1. E sobra 1. 62 por 2 vai dar 31 e sobra 0. 31 por 2. Vai dar 15. Vai dar 15. Sobra 1. Sobra 1. 15 por 2. Vai dar 7. 7 e sobra... Opa, desculpa, coloquei no lugar errado aqui. E eu vou ter que ir para outro lugar aqui que não vai dar aqui. As continhas bonitinhas, né? 7 sobrou 1. 7 por 2. Vai dar 3. Dá 3 sobra e sobra 1. Vamos lá. E o 3 por 2? 3 por 2 vai dar 1. Vai dar 1, que sobrou
1. E aqui também sempre a gente vai finalizar assim, tá? 1 dividido por 2 vai dar 0 e sobra 1. Então, o nosso número, ele é este aqui e mais este aqui. Certo? Beleza? Então, o número 1000 na base binária agora, de trás para frente. Vamos construindo aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 números 1s. 5 número 1, 0, 1, 0, 0, 0. Olha, terminou em 1000. 0, 0. É mesmo, coincidência, né? Então tem que fazer isso, galerinha. Ir dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, até a gente chegar no 0 como quociente. Tá bom? Beleza. Beleza? Legal, né? E aí? E fazer ao contrário, né? A gente fez da base decimal para a base binária. E se eu quiser fazer o contrário, professor Maurício, e agora a cara de interrogação? Da base binária para a base decimal? Multiplicar por 2? Multiplicar por 2? Isso, agora eu lembrei das funções. Multiplica por 2? Não, mas peraí, eu lembro que tem um negócio, porque na base decimal, 1000 é uma unidade de milhar, mais 0 centenas, mais 0 dezenas, mais 0 unidades. Isso é na base decimal. Eu lembro lá da estrutura do número, mas agora da binária eu não sei como é que é, porque... né? Não sei. E aí, como que fazemos? Vamos ver? Vamos aprender? A gente faz da decimal para a binária, agora a gente vai aprender da binária para a decimal. Olha lá. Quando a gente está falando de transformar, então... Vamos lá. Antes de responder essa pergunta, a gente Temos uma pergunta. Tem outra pergunta. Vai ser uma pergunta com uma pergunta? Você lembra como que a gente escrevia um número na base decimal? Dei spoiler. Dei spoiler, falei. Por exemplo, o número 256, como é que ele é representado na base decimal? Bom, é 2 centenas, mais 5 dezenas, mais 6 unidades. Ah, é assim então? É isso. 2 vezes 10 ao quadrado, mais 5, de acordo com a posição, né? Posicional, né? Vermelhinho. Entendi. Peraí, 0, 1, 2. Né? Porque quando a gente... Se a gente pensar aqui, ó, 10 vezes 2, 10 ao quadrado, é 100, né? 2 vezes 100, 200, que já é o primeiro dígito aqui na casinha das centenas. 10 elevado a 1, 10. 5 vezes 10, 50, que já é o segundo dígito na casinha das dezenas. E 10 elevado a 0 é 1, 6 vezes 1, 6, que já é a casinha das unidades. Então, 256 é a resposta. Então, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por base 10, né? É porque 10 é algarismo decimal. Isso. Então, a binária vai usar base 2? Respeitando o seu lugar posicional, né? Então, o expoente é que vai dar o lugar posicional, certo? Vamos lá? Certo. Na base binária vai funcionar da mesma maneira, só que ao invés de usarmos as potências de base 10, agora a gente vai usar potências de base 2. É lógico, legal, né? Porque a gente está querendo passar para a base de base 2 para a base 10 e vice-versa, né? Por exemplo, o número 1010011 na base binária será escrito na base decimal da seguinte maneira. Olha lá, ó, 2 elevado a 0. Como o meu último algarismo aqui é 1, eu tenho 2 elevado a 0 vezes 1. Outro número 1, 2 elevado a 1 vezes 1. E aí eu venho decrescendo essas potências de 2 aí, ó, obedecendo as casas decimais. É como se fosse unidade, dezena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Só que aqui usando a minha quantidade de algarismos, que é o 2. Então eu vou conseguir sempre fazer, né, essa multiplicação atendendo o meu lugar posicional. Claro que quando tiver 0, isso aqui não vai valer de nada, né? Não vai interferir. Não vai interferir em nada. Na verdade, não precisa aparecer aqui na soma, mas a gente mostra para vocês verem que tem uma lógica, uma ordem, né? Mas ficamos aí com 64 mais 16, mais 2, mais 1. Que 83. Deu o resultado 83. Então, 83 na base decimal, ele se refere a esse valor aqui na base binária. Vamos fazer uma com eles rapidinho? Vamos lá? Esse daí, então já sei que é só usar a potência 2. Isso, vamos começar de trás para frente. Aí temos 2 exemplos aqui para fazer, né? Vamos lá então, a gente vai começar com 1 vezes 2 elevado a 0. Mais, que foi esse, né? 0 vezes 2 elevado a 1. Vou botar o vezes do pontinho, tá? Vezes do pontinho. Será que é melhor começar mais para lá? Acho que é, né? Deixa eu ir lá na frente, não dá. Vamos lá então. 2 elevado a 0 vezes o primeiro dígito aqui, 1, mais 2 elevado a 1 vezes o segundo, 0.
mais 2 elevado a 2 vezes o terceiro, zero. Esses aqui, na verdade, não vão alterar em nada, né? Mas tudo bem. 2 elevado a 3 vezes 1, mais 2 elevado a quarta vezes 0, que é esse, mais 2 elevado a quinta vezes 0, que é esse, mais 2 elevado a sexta vezes 1, que é esse, mais 2 elevado a sétima vezes 1, que é o primeiro. Beleza. O que tem zero não preciso fazer, né? Não, vamos eliminar? Bora. Esse não precisa, esse não precisa, não precisa e não precisa. Vamos lá agora. 2 elevado a 7. 128. 128 vezes 1, 128, né? 2 elevado a 6. 64, 64 vezes 1, 64. Aí vamos aqui. 2 elevado a 3. 8. Vezes 1, 8. E 2 elevado a 0, 1 vezes 1, é 1. Vamos lá agora, então. Então temos 64 mais 128 mais 8 mais 1. Dá 201, não é? Porque, ó, 128 mais 8 dá 136. 36 com 64 dá 100. Tem mais 100, 200. Isso, verdade. 101. 201. Então, o número... 200. Desculpa, 201. O número decimal 201 no sistema binário é esse. Beleza. Legal, né? Muito bom. Vamos lá, mais um aqui, rapidinho? Bora. Então, temos... Vamos contar e usar só os que não tem 1, só 1. Pode ser. Aqui é o 2 elevado a 0 vezes 1. Aqui não precisa, seria o 2 elevado a 1. Então, vamos partir para o 2 elevado a 2. Isso. 2 elevado a 2 vezes 1. Esse não precisa, que é o 2 elevado a 3. Vamos para o 2 elevado a 4. A quarta, né? Não, esse não precisa. Vamos aqui. 2 elevado a quarta vezes 1. Esse não precisa. Vamos para o 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta. 2 só com elevado os a pares, sexta né? vezes 1. Esse não precisa. Vamos para o 2 elevado a 8 vezes 1. Beleza. Já o que tem zero a gente praticamente já nem utilizou no cálculo, né? 2 elevado a 8, 256. Mais 2 elevado a 6. 64. 64. Mais 2 elevado a quarta. 16. Mais 2 elevado a 4. A 2 é 4. Mais 2 elevado a 0, que é 1 vezes 1, 1. Vamos somar todo mundo aí? 256 mais 64, 320. 320. Mais 21. 341. 341. Então, o número decimal 341 na base binária é esse. Beleza. E aí, nós temos no material aqui algo que nós colocamos complementar, que é importante que vocês deem uma olhada. Tá? Aqui tem a parte de unidade de armazenamento fazendo a relação de byte com gigabyte, kilobyte, né? Que é muito importante. Aqui está em caracteres, em números mesmo, né? E no próximo slide está em potência de base 2 mesmo, tá? Isso. Então essas unidades de armazenamento aqui são muito legais, muito importantes para vocês, tá? E aí eu conversando com um rapaz que faz informática, ele falou bem assim... Não, mas sabia que, por exemplo, tu compra lá um HD de 1 tera. Ele tem mais de 1 tera, porque não tem como ter só 1 tera. Porque se são potências de 2, olha lá, eu comprei um pendrive de 1 giga. Ele tem 1024 megas, porque não tem como ter só 1000, né? Não dá 1000, porque é potência de 2. E aí ele falou assim, não, mas é porque tem lá um comparativo entre os kilobytes e os kilobits. Eu falei, ainda tem essa? Ai, meu Deus. Ele falou, porque um é potência de 2 e o outro é potência de 10. Só que tem uma perda de 2, alguma coisa. Eu falei, tá. Tô entendendo. Tô entendendo tudo. Aí mostrou a tabelinha. Mostra a outra tabelinha lá, ó. Outra tabelinha que tem aqui. Tabelinha, né? Olha aí que bonitinha aí, ó. Comparando na base 2, não é? Os nossos bytes na base 2 e na base 10. E aí nós colocamos aqui um complemento para vocês, que vocês podem estar lendo, e tá ali dando uma melhorada. Mas é isso mesmo que a gente tira na aula para vocês. Mostrar essas relações que existem entre os detalhes que nós temos, beleza? Isso mesmo, né? Legal, né? A gente viu aí, são muitos detalhes, então a gente tem mais uma parte teórica aqui nos slides que você pode estar fazendo a leitura e complementa os assuntos da aula, beleza? Beleza. Vamos brincando com os números então? Vamos lá? Vamos lá! No Brincando com os Números, a pergunta vamos lá. Charada! Ao meio-dia, você olha para o relógio no seu quarto. O ponteiro grande está no número 5 e o ponteiro pequeno está entre os números 3 e 4. E a pergunta é, que horas
são nesse momento? Então tá, o ponteiro grande está no número 5 e o ponteiro pequeno está entre o 3 e o 4. Que horas são? Que horas são? Hora do lanche. Aham. Tá no 5, entre o 3 e o 4 é hora do É hora lanche. do lanche? Que horas são? A hora do lanche. Que horas são? A hora do lanche. Isso. Muito legal, né? Eu só digo uma coisa para eles. Ah, E digo mesmo. digo e repito. Atenção na leitura. Atenção aos detalhes, importante, né? é importante. Então, vamos ficar atentos aí, juntamente com as atividades de sala, trazer a resposta da charada, beleza? Até já!